Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham. O nosso bate-papo hoje, doutora, é a aplicação do pente fino para o auxílio acidente. Que seria isso, doutora? Então, Solange, as novidades do nosso mundo jurídico previdenciário que não para, né? As mudanças não param por aí. Não param. Então, assim, nós temos que trazer o que veio de mudança, até mesmo os seus seguidores fizeram questionamentos, né? Lá, e assim, até mesmo quando nós tratamos na entrevista anterior do pente fino, eu esclareci que a gente ia ter um momento de falar da Lei 14.441, que trouxe algo de novo para auxílio acidente. Mas assim como a gente viu que deu repercussão mesmo esse assunto, então vamos falar logo para esclarecer todos aqueles que nos seguem, né? As dúvidas que ficaram. Demonstra que a sociedade precisa dessas informações, porque ficam agoniadas vendo tanta mudança e os seus direitos estão sendo atingidos, né, a todo momento. Aquela segurança jurídica que a gente tinha, hoje em dia não tem tanto mais, né? Falo que parece um prego na areia. Muda muito, né? Então hoje temos mais atualização de uma lei de 2022? Isso, porque essa lei trouxe a possibilidade da concessão do auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, com documento médico. Eu falei um pouquinho dela lá atrás também numa outra entrevista, quando nós falamos dessa nova novidade que o governo trouxe, como ele já tinha feito na época da pandemia, de poder pedir o auxílio-doença sem passar por perícia, que é apresentando no sistema o atestado médico. Mas essa lei é bem extensa mesmo, ela trouxe vários assuntos e um deles foi esse que nós vamos tratar mais especificamente hoje. Eu acredito que dessa lei 14.441 a gente pode falar várias entrevistas, Solange, porque ela é bem extensa mesmo. Trouxe muita alteração. Ela foi importante para permitir essa apresentação do auxílio-doença com documento médico de novo? Foi, porque nós não podemos esquecer que houve a greve no começo do ano, os médicos ficaram um bom tempo parados, muitas pessoas estavam ali aguardando e não conseguia fazer perícia, e o que abarrotou muitas agendas dos peritos que não estavam conseguindo dar conta. Então, para desafogar essa parte do INSS, desse monte de pedido de perícia, foi feita essa lei, que depois o governo regulamentou por meio de uma portaria e está vigorando aí. Mas aí também nessa lei veio outras mudanças, que a gente fala que ele gosta de inovar, né? Gosta de trazer muitas complicações e coitado dos nossos segurados para acompanhar tudo isso, porque nós que somos do mundo jurídico, do direito, que fizemos faculdade, estudamos, temos até uma dificuldade para fazer toda essa interpretação da lei. Imagina o cidadão comum que tanto, né, não está nada por dentro disso. Então, né? Infelizmente, essa lei 14.441, ela trouxe uma alteração legislativa na lei 8.213 de 1991, incluindo o auxílio acidente no artigo 101, onde fala sobre a possibilidade do INSS fazer as convocações dos segurados para as perícias revisionais, a fim de verificar se aquela causa da incapacidade ainda perdura. Então, baseado nessa lei 14.441, ele incluiu o auxílio acidente no artigo 101 da lei 8.213 de 1991. E aí todo mundo ficou assim, peraí, mas como pode incluir o artigo
o auxílio acidente nesse artigo 101, se o artigo 86 desta mesma lei de 1991, ela fala que o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório que só pode ser cessado ou com o óbito do segurado ou com a aposentadoria. Então, como é que esse benefício pode ser revisado? Então, ele pode ser cessado antes dessas duas causas previstas no artigo anterior. Não está tendo confronto de normas, de conteúdos, de um direito concedendo e um outro artigo da mesma lei restringindo um direito. Então é isso que aconteceu aí com essa lei 14.441, incluindo no rol daqueles benefícios que devem se submeter às perícias médicas periódicas os beneficiários do auxílio acidente. E aí ficou toda essa controvérsia em cima disso. Por quê? Já em 2019, já começou a se ventilar esse assunto, se o auxílio acidente poderia ser revisionado ou não, porque o nosso presidente editou uma medida provisória em 2019, onde ele previa essa possibilidade de convocar e de cessar o auxílio acidente. Ele fez uma medida provisória em 2019, número 905, alterando o artigo 86, dizendo que esse benefício de auxílio acidente poderia ser cessado por meio de revisão médica, convocando esse segurado e pela constatação de que aquela sequela do acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho sofrido foi superada. Esta pessoa se recuperou e não tem mais nenhuma sequela. Ocorre que essa medida provisória de 2019, ela não foi convertida em lei. Como ela não foi convertida em lei, isso deu muita repercussão em nível governamental, previdenciário, porque uma medida provisória tem alguns alcances que ela pode atuar, ela não pode simplesmente mudar uma lei como bem quer. E aí então, a 20 de abril de 2020, o próprio presidente editou uma nova medida provisória, a número 955, revogando aquela medida provisória de 2019. Então, o artigo 86 voltou com a sua redação original desde 1997, tá? Então, agora nós tivemos essa surpresa em 2022 com essa lei 14.441, não alterando o artigo 86 que trata do auxílio acidente, mas incluindo no rol dos benefícios que podem ser convocados para perícia. Então, aí ficou-se agora aquela discussão que nós estamos estudando, nós estamos verificando quais serão as ações do governo nessa atual pente fino, dessas convocações desse auxílio acidente, porque nós estamos verificando que os segurados de auxílio acidente já estão sendo convocados para o pente fino também, em razão dessa previsão nova do artigo 101, e alguns casos estão considerando que aquela sequela não existe mais, que houve superação. Então, na realidade, muita coisa pode mudar ainda. Nós estamos verificando pelo estudo dessas normas de que está tendo um confronto de normas desse artigo 86, que fala exclusivamente do auxílio acidente, que ele fala que deve ser mantido até a aposentadoria ou até o óbito, que é 50% do salário de benefício do segurado após a alta desse auxílio doença. E aí, de repente, o artigo 101 falando que pode revisionar. Então, nós estamos verificando o alcance desse artigo 101, por aquilo que não se confronta com o artigo 86, porque se realmente não há mais sequela, realmente esse segurado não tem mais direito a esse benefício indenizatório.
Mas se o segurado ficou com uma sequela mínima ainda, é sinal de que esse benefício deve ser mantido. Mas é que nós já nos deparamos com casos de segurados com sequelas, onde nesse critério subjetivo do perito considerou que ele já não tem mais sequela, que ele já... Aí tem que entrar com processo? Aí tem que entrar com ação judicial para pedir esse confronto de normas, demonstrar que não houve a superação das sequelas, que ele ainda continua com as sequelas decorrentes daquele acidente, com as dificuldades e limitações para exercer a sua atividade habitual que ele exercia no momento do acidente e pedir para restabelecer. Doutora, mas antes de terminar, porque eu gosto de perguntar, né? Mudou mais alguma coisa nesse benefício? Valor de benefício, alguma coisa assim? Mudou? Mudou bem isso que você falou, valor. Valor de benefício? Porque o que a gente observa com a reforma da Previdência, o governo quis mudar o valor mesmo, né? Mas para mais ou para menos? Para menos, né, Solange? Ó, como nós conversamos na reunião, na entrevista anteriormente à reforma da Previdência, não fazia-se a média aritmética das 80% maiores contribuições. Esse auxílio acidente agora é a média de todas as contribuições. Não descarta as menores contribuições até se chegar ao salário de benefício. Então, o que o INSS tem feito após a reforma da Previdência, ao calcular o auxílio acidente, ele está fazendo a média de todas as contribuições vertidas desde julho de 94 até a data do acidente, considerando todas as contribuições. E aí, naquela segunda fase de redutor, ele considera o tempo de serviço até a data do acidente, o quanto isso ia ser representado como aposentadoria por incapacidade permanente e paga ainda 50%. Então diminuiu. Diminuiu um monte. Está muito abaixo dos valores. É uma judiação. Mas assim, nós estamos fazendo a revisão disso também, porque... E depois, se conseguir, recebe os tudo. atrasados desde a data do requerimento do auxílio acidente. Porque não está justo. O auxílio acidente ficou com 3 fases de redução do valor. Tá? E como é auxílio acidente indenizatório, ele pode ser inferior ao salário mínimo. A gente está vendo ficando muito abaixo do salário mínimo. Tem 3 fases de redução, não descarta nenhuma das contribuições vertidas entre julho de 94 até a data do acidente. Na segunda fase, vai considerar aquele redutor de 60%. Nossa. E depois tem a terceira fase de redutor de 50%. Temos que ficar atentos nesses cálculos do INSS, que todos eles estão muito rigorosos na forma de calcular para reduzir muitos benefícios, e muitas dessas reduções não estão sendo legais. Doutora, sem palavras. Sem palavras. Muito trabalho para a gente tentar garantir um mínimo do direito desses trabalhadores, porque não é justo um auxílio acidente, quando é acidente de qualquer natureza, ficar em valor muito baixo. E quando é auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho, tem um valor diferente, porque daí eles não vão fazer aquele redutor dos 60%, vai calcular 100% da média. Tá tendo diferenças entre os valores de auxílio acidente, quando é acidente de qualquer natureza e quando é auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho, que daí tem quando é acidente de qualquer natureza, aplica na segunda etapa aquele redutor de 60%, e quando é acidente de trabalho não tem esse redutor. Então são a mesma espécie de benefício para situações iguais de acidente, com cálculos totalmente diferentes.
Cadê o princípio da isonomia? Os trabalhadores não são iguais? Não somos todos iguais perante a lei? Temos que fazer essa igualdade ser respeitada pelo governo. Somos todos iguais perante a Deus, né? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Isso aí. Doutora, muito obrigada, sempre nos informando. E você também guarde cenas dos próximos capítulos, porque a doutora Fernanda sempre informando aqui no Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.